conhecer aqui também. Por onde eu estou passando, eu estou dizendo que eu estou sendo privilegiado, porque agora eu sou ovelhinha do pastor Pablo, né? O pastor Pablo é um amigo, era para ele estar aqui hoje, houve alguns problemas, ele não pôde estar, mas ele me pediu para vir aqui, dividir a palavra com os irmãos, e disse que com certeza eu seria muito bem recebido. E ele não estava mentindo. Quando cheguei aqui na igreja, fui muito bem tratado por todos que estavam aqui, ri, me diverti, aprendi muito ali na classe dos jovens, que a gente estava ali atrás discutindo, o pessoal muito alegre, gostam bastante de falar, conversar, isso é muito importante. E eu tenho o privilégio de estar aqui hoje dividindo a palavra com você. Mas como nós estamos num sábado especial, sábado da igreja acolhedora, a gente não pode abrir a palavra de Deus, não pode começar a estudar a palavra de Deus sem antes, mais uma vez, você olhar para o lado, a pessoa que está próximo de você, e dizer para ela assim, ó, como é bom que você está na casa de Deus. Eu e o meu pai estamos felizes. Fala isso para ele. Isso. É muito bom a gente participar assim, né? Bom, por onde eu vou, eu sempre digo isso. Quando a gente vai abrir e estudar a palavra de Deus, alguns passos são necessários, algumas etapas são necessárias, algumas etapas são necessárias serem concluídas para que a gente tenha o mínimo para receber a palavra de Deus. A primeira a gente fez, que é quando a gente orou. A gente pede que Deus esteja aqui e fale aos nossos corações. A segunda a gente também fez agora, quando a gente participa em comunidade. A Bíblia diz que quando a gente quer entender a palavra de Deus, a gente precisa não só saber o que o texto diz, mas a gente precisa colocá-lo no nosso coração e praticar. Essa é o mandamento, essa é a ordenança de Deus para nós. Por isso que quando a gente abre a palavra de Deus, vai olhar, vai ler, estudar o que ela diz, é primeiro necessário que a gente peça que Ele esteja em nós. E segundo passo, que a gente partilhe com alguém o que a gente aprendeu. E é por isso que, concluído esses dois passos, eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Não sei se o menino que chegou ali o pessoal da Bíblia, uma imagem que eu quero dividir contigo. Acho que eu sei que o meu irmão mandei. Maravilha. Porque eu me atrevo a colocar nessa posição, mas eu sou um grande admirador de arte. Eu gosto de arte em todas as suas naturezas. E uma das que eu mais gosto, uma das que mais me chama a atenção, é a arte da pintura. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a curiosidade de se achegar, se aproximar, assim, bem próximo mesmo, de um quadro pintado por um artista de verdade. Vale aqueles quadros que seu filho, sua filha, sua neta trazem da escola, aí você não tá. Aquele quadro que é pintado por um artista mesmo, aquele homem detalhista, aquela mulher caprichosa no que faz. E se você parar para olhar bem de perto, você vai ver que no quadro pintado existem ainda marcas de pincel ali. Podem ter sido pinceladas há milhares de anos. Quem sabe ontem mesmo eu estava olhando uma restauração de um quadro de 200 anos. Quando o rapaz restaurava ali, tirava um pouco da sujeira de cima da figura, ainda se conseguia ver as marcas do pincel do autor. 200 anos passados ainda se tinha aquelas marcas aí. Então eu gosto de parar e analisar tudo aquilo. Às vezes uma pintura que aparentemente ela não tem muito sentido, quando a gente para olhar, entender a história do que tem por detrás daquela arte, tem muita coisa ali que a gente traz para a gente. Daqui a pouquinho eles vão colocar uma das minhas artes mais, eu vou usar esse termo, mais favoritas. É uma das que eu mais gosto. Tem diversas pinturas que são lindas, mas tem uma que eu gosto muito, de um autor chamado Rembrandt. É meio difícil esse nome, meio estranho, mas Rembrandt era um holandês. Ele pintou mais ou menos 300 quadros relacionados a temas bíblicos. Ele pintou Jesus no Getsemane, ele pintou outros momentos do ministério de Jesus. E dentre esses 300 quadros que ele pintou, existe um quadro especial que me chama muito a atenção, que é o quadro intitulado Tempestade no Mar da Galileia. Rembrandt pintou aquele quadro de uma maneira assim, ó, esplêndida. Eu não sei quantos dos irmãos
irmãos já viram, quando um autor consegue colocar num quadro tanto detalhe que parece que é até uma foto. Você olha ali e fala, puxa vida, eu não lembro que na época de Jesus já existia câmera fotográfica, né? Porque fica uma coisa tão perfeita, uma coisa tão detalhista, que você fala assim, puxa, isso aí não pode ter sido obra de mão humana, mas foi de mão humana. Eu não sei se eles já vão conseguir colocar o quadro. Está quase, 1 minuto. Então é um dos meus quadros favoritos. Eu coloco ele pendurado na minha sala, eu coloco ele de tela de bloqueio do meu celular, porque me chama muito a atenção. Porque você vai ver daqui a pouquinho que nesse quadro pintado por ele há uma quantidade de detalhes enriquecedores, mas por trás desse quadro existe um grande mistério. Um grande mistério. Esse quadro já foi roubado mais ou menos umas 10 ou 15 vezes por diversas pessoas. Hoje ele está bem protegido. Ele está lá no Museu do Louvre. Só que esse quadro, ele passou pela mão de tantas pessoas porque todas tentavam solucionar o mistério que se tinha por detrás dele. Daqui a pouquinho você vai ver que dentro desse quadro existe um rosto ali que não é conhecido por todos, não é entendido por todos. Mas antes de nós vermos, enquanto eles estão ali colocando a imagem, vamos ler o capítulo 14 do livro de Mateus, a partir do versículo 22. A Bíblia diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Maravilha! Esse é o cenário que está sendo descrito agora. Jesus, logo depois do quê? Olha, lê comigo aí no versículo 22. Logo depois, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Aí vocês perguntam, pastor, logo depois do quê? Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Mas não é aquela multiplicação famosa que você está acostumado, é outra. Jesus acabou de alimentar uma multidão de pessoas, multiplicando pequenos pães e pequena quantidade de peixes. E depois disso ter acontecido, a Bíblia diz que Jesus chegou até o lugar onde estavam ali, acampados, e ele disse para os seus discípulos: olha, peguem as coisas que vocês têm aqui, juntem as coisas que a gente tem, coloca no barco e atravessa do outro lado do lago. Faz uma pausa nisso e olha o quadro de Rembrandt. A gente não consegue dar zoom não, né? Seria muita loucura. O pessoal da mídia está querendo me matar depois de hoje. Eu estou pedindo para vocês, fiquem tranquilos. Olha só, vocês têm mais uma estrela na coroa. Esse quadro de Rembrandt é bonito, ele é cheio de detalhes, Tempestade no Mar da Galileia, porque você vai precisar fazer um pouco de esforço de olhar. Se você não conseguir olhar aqui, depois quando você chegar na sua casa, você joga no Google Tempestade no Mar da Galileia e você consegue ver. Nesse quadro são descritas diversas pessoas. Você vê, tem alguém lá em cima, segurando as velas do barco com uma certa força, tentando conter alguma coisa que acontece. Algumas pessoas ali embaixo estão presas a um mastro que está ali. Olha só, aqui, olha só, está me salvando hoje. Então aqui você vê alguém segurando as velas do barco. Aqui, logo abaixo, você vê algumas pessoas se esforçando para, de alguma maneira, usar a habilidade delas para vencer aquela tempestade. Logo abaixo, quando a gente desce um pouco mais a imagem, a gente vê que existem outras pessoas reunidas ao entorno de Jesus, um rosto mais iluminado. Assim está ótimo. Jesus mais iluminado. Esse rapaz aqui embaixo está enjoado, há quem diga que ele está ali vomitando um pouco. E há outras pessoas preocupadas com a tempestade. Jesus, de certa maneira, aqui iluminado, retratado, está calmo, tentando conversar com eles, mas todos estão envolvidos nessa tempestade, com exceção de um. Todas as personagens dessa pintura estão envolvidas com o mastro, ou com as águas, com remos, com enjoos, mas existe esse homem é o único homem da pintura toda que olha para quem olha para ele. Você está olhando para quem está olhando para você. Todos os outros
com exceção desse, todos os outros olham para todos os lados, olham para o barco, para o mar, olham para as velas, mas esse homem olha para você. Você que está olhando para o quadro, para mim, eu que estou olhando para o quadro. E quando a gente olha aquilo, quando a gente vê esse quadro, muitas pessoas ao longo de toda a história, desde que esse quadro foi feito, sempre se perguntaram: quem é esse homem? Quem é esse homem? Porque se você, quando chegar em casa, começar a fazer a contagem das pessoas que estão no barco, você vai perceber que tem uma a mais. Os discípulos estão lá, mas além de Jesus, tem 13 no barco. Quem é essa 13ª pessoa que Rembrandt escolheu retratar? Quem é a 13ª pessoa que esse pintor colocou ali, inseriu na história? Que história é essa? A que a gente vai estudar agora. Como eu disse para você, Jesus estava, depois de ter multiplicado os pães e os peixes para a multidão, ele tinha falado para os discípulos: pega o que a gente tem, bota no barco e vamos atravessar o mar da Galileia. Ele chamava de mar da Galileia, mas não era mar não, tá? E Jesus não está mentindo. É porque naquele tempo as pessoas não tinham muitos conceitos bem definidos do que era mar, do que era rio, do que era lago. Então eles olhavam uma grande quantidade de água, que eles achavam que era grande demais, eles diziam: isso aqui é o mar. E aí, por ser uma coisa tão grande, eles chamavam de mar, mas não era o mar. Na realidade, era um lago que se conseguia acessar o outro lado, ou até ver o outro lado da margem. E a história diz que Jesus reuniu os discípulos e disse: bota tudo no barco e vamos atravessar. Continua lendo comigo a partir do versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, ao fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus lhes disse imediatamente: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando por sobre as águas. Mas Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Até aqui nós temos a descrição de um cenário bíblico muito conhecido por você. Jesus, depois de ter despedido as multidões, estava cansado. Jesus, naquele tempo, andava com mais ou menos 1000 pessoas por onde ele ia. Jesus tinha os 12 que coordenavam as pessoas com que ele andava, a multidão. Ele andava com mais 700 pessoas. Essas 700 pessoas acompanhavam Jesus por onde ele ia. Mas existiam também as pessoas locais, que ouviam falar de Jesus por onde ele ia em outras cidades. E quando Jesus estava na sua cidade, essas pessoas se aproximavam dele para saber o que o mestre tinha para ensinar. Então, aproximadamente 1000 pessoas, ou até às vezes mais, estavam escutando Jesus. Pensa, e a gente está conversando aqui hoje para uma quantidade bem menor do que 1000 pessoas. Eu, com o microfone, me esforço a falar, e a minha irmã até me salvou aqui com um copinho de água. Imagine Jesus, naquele tempo, falando para 1000 pessoas sem nenhum aparelho de áudio que pudesse amplificar sua voz. Imagine Jesus, porque além de pregar, a Bíblia e o Espírito de Profecia diz que Jesus granjeava-lhes as necessidades. Então Jesus ia até as pessoas, ouvia as suas histórias, partilhava o amor com elas e atendia a necessidade delas. Jesus pastoreava as pessoas pelas quais ele tinha sido chamado a fazer. Então Jesus, ao final de cada comício, de cada sermão, ficava muito cansado. Era normal que Jesus, antes de empreender nova viagem para um novo local, que ele parasse e descansasse. Só que naquele dia, naquele momento, Jesus fez algo inusitado. Quando ele foi descansar, ele quis descansar sozinho. A Bíblia que eu e você lemos agora diz que Jesus reuniu os discípulos, mandou eles irem para o outro lado da margem, mas ele mesmo subiu até um monte para ficar sozinho. Ele quis orar sozinho. E a princípio, a primeira vez que eu li isso, quando eu era ainda jovem, criança, mas quando eu era criança, ele pela primeira vez esse verso, eu falei: puxa, por que Jesus
mandou os discípulos irem até o outro lado do lago. Mas qual o problema nisso? Porque se os outros discípulos, os amigos dele, estavam lá do outro lado com o barco, como é que Jesus ia por lugar? Se Jesus mandou os discípulos com o barco sobre as águas, como é que Jesus ia até lá, se o único meio de transporte que flutuava sobre as águas não estava com ele? Eu falei, Jesus estava querendo se achar, né? Jesus estava querendo, como diz o gaúcho, Jesus estava querendo se amostrar. Eu acho que ele estava querendo, em vez de ir de barco, mostrar que ele era todo poderoso e ir andando por sobre as águas, para dizer, eu sou Deus mesmo, ó como eu ando sobre as águas. Eu falei, poxa, esse Jesus é amostradinho, né? Que coisa estranha. E quando eu olhei para esse verso, tive essa sensação, eu falei, não pode ser. A minha mente é muito pecadora para entender a Bíblia. E eu preciso entender melhor. E aí eu fui até o Espírito de Profecia. E se você tiver a curiosidade, você pode ler no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 22, se não estou enganado, que se intitula Uma Noite no Lago. O capítulo Uma Noite no Lago apresenta uma perspectiva diferente da Bíblia. Como assim, pastor? Você está falando que a Bíblia está errada? Não. A Bíblia mostrou uma perspectiva de quem a escreveu. Não sei se você está acostumado com os evangelhos, mas os evangelhos a gente chama de sinóticos. A gente chama de evangelhos sinóticos porque sinótico é uma palavra que se deriva do grego, que se diz visão, ponto de vista. Imagina se agora eu pedisse para você que está sentado aqui agora, descrever a igreja que você está vendo agora. Muito provavelmente você descreveria um tanque batismal, uma tela, um púlpito e quem sabe um piano. Seriam coisas que você usaria para descrever. Se eu tivesse que descrever a igreja agora, tudo que você descreveu está atrás de mim, eu não estou vendo. Mas eu estou vendo irmãos, estou vendo uma câmera, eu estou vendo a equipe de som. Isso quer dizer que o seu relato da igreja é diferente do meu e você está mentindo ou eu estou mentindo? Não. Isso são pontos de vista. Quando a gente tem os evangelhos dividindo o ponto de vista deles, quer dizer que nesses relatos não há mentiras, nesses relatos não há enganações, nesses relatos há simplesmente pessoas que estavam olhando para uma direção e não souberam descrever a outra. Por isso que quando a gente abre a Bíblia em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê que o mesmo episódio, às vezes tratado por um ou por outro, tem mais detalhes do que o outro. Ellen White, ela acrescenta essa visão, ela traz outro ponto de vista que não se apresentou aqui. A Bíblia acabou de descrever um cenário em que nós vemos discípulos cansados, em que nós vemos discípulos, de certo modo, conversando, a gente vê multidões, só que a gente não consegue observar tudo isso pela ótica de Jesus. Tudo aconteceu e é descrito na Bíblia pela ótica dos discípulos. Mas a partir desse momento, quando Ellen White escreve Uma Noite no Lago, nós vemos esse episódio descrito a partir da visão de Jesus. E sabe o que ela diz? Ela soluciona a dúvida do Pedro, criança. Por que é que Jesus resolveu caminhar por sobre as águas, ao invés de pedir para os discípulos esperarem um pouquinho? Para que os discípulos esperassem enquanto ele descansasse e orasse sozinho, como tantas vezes ele fez. Você vai se lembrar que em alguns episódios conhecidos, como Jesus no Getsemane, enquanto ele ora para que o seu cálice, se possível, fosse afastado, Jesus orava sozinho, porque os seus discípulos dormiam. E naquele momento, por que Jesus não deixou que os seus discípulos esperassem um pouquinho, enquanto ele orava e pedia para o Pai forças, para que depois todos juntos entrassem no barco e fossem até o outro lado da barca? Acontece que o capítulo Uma Noite no Lago diz que, ao Jesus ter terminado de fazer todo aquele milagre das multiplicações, ter multiplicado comida para o povo, ter granjeado as necessidades, ter atendido com amor aquelas pessoas, ele chegou até os seus discípulos. E os seus discípulos eram seus amigos, e ouvindo da palavra, da boca dos seus amigos, ele se aproximando um pouco da rodinha que havia se formado, Jesus escutou dizer eles como: eu acho que esse cara que a gente está seguindo, eu acho que esse rabino que a gente está seguindo, na realidade ele é um grande enganador. Por muito tempo nós achamos que ele fosse realmente o nosso libertador, ele fosse realmente o cara que dizia que era, mas parece que esse cara aqui está querendo só nos enganar. Os discípulos fomentavam nas rodinhas de conversas, logo depois de Jesus ter feito um milagre, que aquele homem poderia ser, na verdade, um charlatão. O capítulo diz que enquanto Jesus escutava aquilo da boca dos seus amigos,
Jesus escutava isso da boca daqueles que ele salvou, daqueles que ele protegeu, daqueles que ele tirou da lama. Quando Jesus escutou isso da boca deles, Jesus teve um dos sentimentos mais humanos que um Deus encarnado pelo ele teve. Jesus se entristeceu. Jesus se sentiu abandonado. E ao se sentir abandonado, Jesus disse para eles: olha, podem pegar tudo que vocês estão, podem juntar as coisas que vocês estão, bota no barco, podem ir sozinhos, podem ir para outro lugar sozinhos. E se vocês acham que eu sou realmente esse enganador, ele dizia na sua mente, eu não mereço estar com vocês. E os discípulos pegam as coisas e começam a atravessar a margem. E Jesus vai até o monte e começa a orar. Só que nós vimos aqui no relato bíblico que quando os discípulos já estão a alguns metros de distância da margem, que eles não conseguem voltar, praticamente na metade ali do lado do mar da Galileia, começa-se essa tempestade que você vê descrita nesse quadro. Começa-se uma tempestade tão grande que discípulos acostumados a viver no mar, porque se você resgatar na sua mente, vai lembrar que alguns deles eram pescadores. Discípulos acostumados a viverem no mar não conseguiam controlar o barco, o que nos faz entender que era uma tempestade tão grande que eles não eram capazes de ter conhecimento algum para se livrar daquilo. E os discípulos naquele momento, cheios de medo, sem saber o que fazer, a Bíblia disse que veem alguém andando por sobre as águas. Mas o capítulo, Uma Noite no Lago, diz que antes disso acontecer, Jesus lá em cima do monte conseguia olhar distante e ver ali os discípulos na metade do mar. Você consegue tirar o zoom para mim agora? Porque esse é o cenário em que Jesus enxerga. A primeira vez em que me deparei com esse quadro de Rembrandt, eu não sabia a profundidade que ele tem. Toda vez que falo isso, eu me arrepio. Esse é o cenário que Jesus enxergou a alguns metros, talvez quilômetros de distância. Jesus, com os pés descalços na areia, viu o que você está vendo agora. E Ellen White descreve no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus não viu ali homens que lutavam por sua vida. Jesus não viu ali amigos que se degladiavam para tentar sobreviver às ondas do mar. Jesus não viu ali, naquele cenário, pessoas sem sentimento. A Bíblia, o Espírito de Profecia diz que naquele momento Jesus chamou aqueles 12 de filhinhos. Jesus viu os seus filhinhos tentando sobreviver. Eu ainda não tenho o privilégio de ser pai, mas você que é pai, você que é mãe, pode imaginar o sentimento, ou pode resgatar o sentimento de ver um filho sofrendo, um filho passando por dificuldades, e de longe você observando o ímpeto, o desejo, a reação, o reflexo de um pai é ir ao encontro do filho para socorrê-lo, para protegê-lo, para acudi-lo. E Jesus, quando olha aquela cena de longe, ele não vê seus amigos, ele não vê suas criaturas, ele não vê simples homens, ele não vê pescadores, ele vê seus filhos. E a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia diz, perdão, que Jesus começa a caminhar por sobre as águas. E à medida que em cada passo ele dá na direção do barco, a névoa que antes obstruía a visão, ela começa a se dissipar. A névoa que não deixava que nada fosse enxergado à sua frente, ela começa a se dissipar, e a cada passo que Jesus dá na frente do barco, ele consegue enxergar com mais clareza os seus filhos. Só que os discípulos, naquela situação, postos no barco, não sabendo como controlar aquela tempestade, se atemorizam ainda mais, porque eles olham de longe, olham no meio da tempestade, olham no meio do nevoeiro, e eles veem alguém que eles não reconhecem. Eles olham aquela pessoa caminhando por sobre as águas, vindo até o encontro deles, e eles têm medo. Você leu na Bíblia que eles chamam até de fantasma. Quem é esse que está indo? Eles bradam. Na Bíblia ali, que eu e você lemos no capítulo 14 de Mateus, diz que Jesus diz, sou eu. Mas Ellen White, no capítulo Uma Noite no Lago, diz uma frase de Jesus, que acaba comigo. A frase de Jesus para aqueles homens foi, ao invés de sou eu, foi quem mais poderia ser? Eu te faço essa pergunta. Se você fosse aquele homem lá, se você fosse um dos discípulos de lá, será que você reconheceria o rosto do teu mestre, mesmo que no nevoeiro à sua frente?
Os discípulos olharam para aquele homem caminhando por sobre as águas, e ainda que a feição de Jesus não fosse tão bem visível a eles, por conta da névoa que estava ali encobrindo Jesus, eu te pergunto, quem mais poderia ser que encontraria os seus filhos caminhando por sobre as águas? Qual era o homem daquele tempo que teria poder suficiente para salvar alguém de uma tempestade andando por sobre as águas? Quem era o sacerdote? Qual era o rabi que até aquele momento tinha se provado, além de preocupado com eles, poderoso o suficiente para andar por sobre as águas e encontrar os discípulos lá? Pode ser que o rosto de Jesus não fosse reconhecido. Pode ser que talvez você não reconheça a face do Mestre, que você olha de olhos fechados. Mas se você não reconhece o poder de alguém que anda por sobre as águas da sua vida, até o seu encontro, talvez falte intimidade na conversa. Quando isso acontece, a gente percebe que Jesus, ainda olhando para aquele cenário, diz quem ele é. Os discípulos não reconhecem, mas ele precisa dizer: sou eu, Jesus. Ainda assim, nesse cenário, sem ser reconhecido, Pedro, o líder daquele grupo, diz o seguinte: olha, se é você mesmo, se realmente é você, Jesus, deixa que eu vá ao seu encontro. E aqui eu preciso fazer um bom parênteses. Aquele Pedro da Bíblia tem muita semelhança com esse Pedro que está falando com você hoje. A gente é sanguíneo, nós dois somos sanguíneos. A gente arranja problema com a poeira que anda de lado com a gente. Só que Pedro, naquele momento, ele tem um certo medo. Eu entendo ele. Quando eu era pequeno, eu tive a minha adolescência praticamente inteira no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, eu morei em Porto Alegre, não tem muitas praias, né? Porto Alegre não é uma cidade praiana, litorânea. Então você precisa, quando quer ir para a praia, viajar até uma cidade litorânea, que é próxima dali. E eu lembro de viajar, uma das primeiras vezes lá, até uma cidade chamada Tramandaí. Não sei quantos conhecem, para ouvir falar. Tramandaí é conhecido pelo mar que o pessoal chama de chocolatão. Porque não é um mar clarinho, ele é bem escuro, bem marronzinho mesmo. E aí as pessoas vão ali, porque é a única opção que o gaúcho aí tem de se banhar no mar. E aí eu fui até aquele lugar com a família de um amigo, e a gente foi, sentou na areia, acostumados ali, aquela coisa normal, brincadeira, guarda-sol. E aí começamos a nos ver, começou a ficar muito quente. Meu amigo falou: Pedro, vamos para a água. Eu falei: vamos. E a gente foi para a água, sem problema nenhum. Fomos, nadamos. Como é uma região que assim, o mar não é muito revolto, né? O mar é bem calminho, a gente consegue ir bem para dentro. A gente foi bem para dentro do mar. Ficando lá dentro, a gente conversando, sabe? Brincando. Quando nesse momento, eu estou no meio do mar. Sabe aquela coisa de você pisando na areia, pisando um pouco ali? Eu pisei em alguma coisa. Quando eu coloquei o pé, essa coisa fechou no meu pé. Irmãos, eu preciso dar um testemunho aqui. Naquele momento eu me tornei um atleta olímpico. Eu nadei no meio do mar até a areia numa fração de poucos segundos. Cheio de medo que eu estava. Eu nadei até a areia, cheguei na areia, e aí fiquei do lado da mãe desse meu amigo, abraçado as duas pernas ali, fazendo aquela de balanço, sabe? E eu fiquei ali todos os outros dias. Não teve um dia que eu entrei no mar de novo. De tanto medo que eu fiquei. Daquele dia em diante, eu comecei a ter um medo, um pavor tremendo de mar. E aí, passados alguns anos, já de volta ao Rio de Janeiro, nós recebemos alguns amigos em casa e fomos mostrar para eles a região dos lagos, né? Um rio muito bonito, das águas cristalinas, águas geladas, muito bonitas. E a gente foi e fomos ali para a região de Cabo Frio. Fomos para Cabo Frio, estávamos com os meus amigos. E eu sempre que entro no mar, desde aquela... Se um dia você me encontrar na praia, você vai poder testemunhar isso. Desde aquele tempo que eu entrei no mar, preciso entrar, né? Cai de volta, de respeito ao entrar. Mas eu entro ali no máximo, até a altura da minha cintura, que eu consigo olhar, ainda ver meu pé ali, se está tudo certo, eu entro um pouquinho, mas logo saio. E aí quando fomos até lá, todos entrando, brincando no mar, e eu assim também, na minha faixa de segurança, não tudo certo. E aí minha mãe estava junto com a gente, era aniversário de um dos amigos, e minha mãe falou: quero dar um presente para vocês. Ah, legal. Presente, mãe, eu vou pagar um banana boat para vocês. Eu não fazia ideia do que era. Eu falei: legal, achei que era um sorvete. Eu falei: legal, tudo certo. E aí minha mãe falou: eu vou ali acertar, vocês ficam aqui, daqui a pouco eu volto. Tá bom. Minha mãe saiu, foi acertar, e a gente ficou lá, conversando, daqui a pouco minha mãe falou: pode ir, é naquela direção, o rapaz vai encontrar vocês. Estamos um bom
estávamos nessas 10 pessoas, fomos na direção, e eu começo a caminhar, minha irmã está de prova aqui, a gente caminhando nessa direção, na areia ali molhada, eu percebo que lá longe tem um rapaz sorrindo para a gente com alguns coletes na mão. Eu falei, ué, sorvete de colete. E aí começamos a andar, e aí alguns que chegaram antes de mim, esse rapaz já foi botando colete. Aí eu falei, ai meu Deus. Foi botando colete, eu falei, caramba, vai ser um passeio de barco. Bom, tudo bem, fico no barco e não desço, não tem problema. Botaram o colete em mim, e eu estou esperando, sabe, quem olha, esperando o barco chegar, para minha surpresa, quem não sabe, lá na Bolt é uma boia. É uma boia grande que você vai preso com risco de morte eterna. E aí eu fui ali, olhei aquela boia e vi que para minha segurança, toda a minha segurança em alto mar dependia de mim, das minhas próprias forças. Você tem que segurar uma pequena, uma micro cordinha e você vai num barco, rebocando você a toda velocidade até o meio do mar. Olha, eu entrei ali, a minha irmã está aqui, você vê, ela é bem menor que eu, mais fraquinha também, e ela estava super feliz, sério. Eu sentei naquela boia, segurei a cordinha com todas as forças que tinham no meu corpo, prendi a perna naquela boia e fomos. O barco começou a rebocar, e aí passados uns 2 minutos, eu falei, opa, tranquilo, tá tranquilo aqui. Então a gente vai fazer tinha uma pessoa do meu lado que falou, a gente vai fazer um tour assim, por uma costa, e a gente passa por uma região assim, e depois a gente volta para a praia. Ah, legal, pelo menos vai dar um turismo aqui, né? E aí, estou segurando ali a corda, e o pessoal começa a se divertir, e para minha surpresa, passados uns 5 minutos, o barco foi e parou no meio do mar. Aí eu disse para as pessoas, podem pular. Eu olhei para baixo, eu não sei quantos dos irmãos já tiveram desse prazer de ter essa cena, mas o mar ele era completamente escuro, você não vê absolutamente nada que tem ali embaixo. Você bota seu pé um pouquinho, você já não vê mais. Eu tinha acabado de ver aquele filme Mega Tubarão, sabe? Que o tubarão sai com uma boca imensa debaixo do mar e devora as pessoas. Eu falei, eu sou o próximo. Cheio de medo, eu não quis descer. A minha irmã desceu, nadou, mergulhou, voltou, todas as pessoas desceram e eu fiquei ali, me segurando, parado. Eu falei, não vou descer. E aí o rapaz falou, 2 minutos para a gente ir embora. Eu pulei, dei assim, nem afundei a cabeça direito, já voltei, me segurei. Quando voltei para a areia, fiquei de novo como criança, abraçado as minhas pernas, fazendo cadeira de balanço. De tanto medo que eu tive do mar. Então quando eu falo desse episódio, lembrando de Pedro descendo do mar, eu lembro desse Pedro descendo no mar também. Só que ainda assim, o episódio do Pedro discípulo era pior do que o meu, porque ele tinha que acreditar que não só não tinha um mega tubarão ali embaixo para levar ele, como também a água ia se tornar, além de líquida, sólida. Imagine a cabeça de Pedro olhando para aquela cena e tendo que acreditar que aquilo ia dar certo. Mas Pedro, andando por sobre as águas, ouviu do Senhor, vem até mim. E a Bíblia diz o quê? A partir do versículo que nós paramos. Não me perdoe. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você dormiu? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Pedro havia afundado naquele momento, não porque necessariamente ele tinha sentido medo do vento, não porque Pedro olhou para o mar e disse assim, ué, isso aqui era mais fundo do que eu imaginava. Porque quando Jesus segura aquele homem pela mão, ele diz o quê? Homem de pequena fé. Jesus adverte aquele discípulo com respeito à sua fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Hebreus já diz isso. A fé é a certeza das coisas incertas, a certeza daquilo que eu não posso ver. Pedro, pastor, como é que eu posso ter a certeza de uma coisa que eu nunca vi? Porque é essa coisa que você ora todos os dias, esse Deus que você conhece sem nunca ter visto a face, quando chamar pelo teu nome, só não reconhece a Deus aquele que não tem intimidade suficiente com Ele. Os discípulos tinham passado mais ou menos alguns anos com Jesus. Não importava se havia névoas à frente dele, não importava se o mar embaixo parecia limpo demais,
e não tinha solidez o suficiente para sustentar o seu corpo. Não importa se as situações, se as tempestades são grandes demais, não importa se as adversidades parecem bloquear a sua visão, não importa, porque o único que pode vir andando por sobre as águas encontrar você é o cara, é o homem, é o Deus que te criou. Por isso, reconhecer a Jesus é importante e essencial nos dias em que vivemos. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que esteja passando por algum problema, alguém que esteja passando por alguma dificuldade, que às vezes é mascarada, porque vem à igreja, sorri, senta no banco, ajoelha, ora, levanta, canta, cumprimenta e abraça as pessoas, mas o seu coração está destruído por dentro. Aquela situação na sua casa que você não consegue ver solução, está acabando com você. O emprego que você tem, ou aquele que você gostaria de ter, que ainda não chegou, está deixando os seus dias mais pesados, e você se pergunta, onde que Jesus está quando meu pai morreu? Onde é que Jesus estava quando meu amigo foi embora? Onde é que Jesus está quando a minha mãe, que eu tanto amava, me deixou? Sabe onde Jesus estava? Andando sobre as águas da sua vida. Mas às vezes os problemas foram tantos. Às vezes os seus olhos estavam tão preocupados em segurar e puxar a vela, em remar para tentar conter a tempestade, que você não conseguiu olhar para fora e reconhecer que o único que andava na sua e na minha direção era aquele que poderia acalmar a tempestade. Porque ao fundar esse episódio de Pedro, depois de afundar, e antes que a última falange do seu dedo molhasse, Jesus segurou a sua mão, puxou ele de volta e levando ele por baixo, toda a tempestade se acalmou. O mar, que antes era revolto, agora obedeceu a ordem do mestre, ficou sereno. E os discípulos que temiam antes, naquele momento, ficaram tranquilos de que a tempestade era forte, mas Jesus estava lá. Sabe quem é aquele homem que Rembrandt pintou? Sabe quem é aquela personagem que ele incluiu na sua obra de arte? Ele mesmo. Rembrandt se colocou na pintura num episódio em que Jesus cessa a tempestade, mas ele não se colocou como quem diz, eu gostaria de ter vivido aquilo, eu gostaria de ter testemunhado aquele milagre. Não, Rembrandt se colocou naquela pintura, porque ele disse, eu vivencio isso todos os dias. Todos os dias o barco da minha vida está numa tempestade tão forte que eu não consigo controlar. O barco da minha vida é assolado por ondas tão grandes que sozinho eu não consigo controlar. E aí mais cedo eu estava aqui na classe dos jovens e uma das perguntas feitas foi, como é que nós conseguimos vencer a tentação? Como é que nós conseguimos passar por cima da tentação? Como é que nós conseguimos acabar com o problema? Como é que nós conseguimos vencer a dor? Como é que nós conseguimos vencer o sofrimento? Não conseguimos. O grande detalhe está, nós não conseguimos. A tempestade que os discípulos foram assolados não seria vencida por eles de maneira nenhuma, mesmo se eles passassem a noite toda ali. Os discípulos só foram salvos porque Jesus estava no barco. Eu te pergunto, nos problemas e nas tempestades da sua vida, Jesus está no barco com você? Ou Jesus permanece parado na tempestade, esperando que você o reconheça e o chame para estar ali? Jesus poderia ter passado a noite inteira parado. Jesus poderia ter ficado a noite inteira por sobre as águas, esperando que alguns dos discípulos, alguns dos seus filhos, tivessem a coragem de reconhecer que o único que andava por sobre as águas, ou poderia encontrá-los, era ele. Mas Jesus ficou naquele momento até que algum deles o chamasse para estar no barco. Quanto tempo mais os problemas da sua vida vão precisar te submergir? Quantas vezes mais a dor que eu e você enfrentamos no nosso coração vai ser maior do que a força que as pode combater? Permita que Jesus esteja no barco com você. Permita que Jesus acalme a tempestade. Coloque você no colo para dormir. Vocês vão até a margem, sem problemas e sem dificuldades. Jesus quer falar com você hoje. Permita que ele entre. Não há mais tempo para esperar. Não há outra chance para aceitar Jesus. Ela acontece hoje, ela acontece agora, porque eu e você escolhemos ter Jesus sempre perto de nós. Eu espero que Jesus abençoe a sua vida. Eu espero que Ele fale sempre ao seu coração. Eu espero que Ele seja o Senhor do barco que acalma a sua tempestade.
Peço que, assim como você está mesmo, ore comigo. Jesus Cristo, obrigado. Aqui nós temos filhos e filhas que passam por situações de vida diferentes. Pai, eu conheço a realidade delas, conheço cada uma dessas pessoas, mas o Senhor as conhece. Por isso eu te peço, no coração delas agora, nesse momento, talvez algumas delas estejam com um coração tempestuoso de problemas, estejam passando por dificuldades que outros ao redor não fazem nem ideia, mas o Senhor conhece. Vá até o coração dessas, atenda-lhes às necessidades, mas eu te peço, Pai, por favor, permita que os olhos dessas pessoas possam ser limpos, que toda névoa que obstrui te enxergar e te reconhecer possa sair da frente, elas possam perceber que na tempestade, por mais feroz que seja, o Senhor está lá. Permita que elas reconheçam que andando por sobre os problemas da vida dela, não há amigos que poderiam chegar. Que andando por sobre as águas de tristeza, não há familiares que poderiam as alcançar. Somente aquele que nos criou pode chegar até os nossos mais profundos problemas, andando por sobre eles, nos estender a mão e nos resgatar do fundo. Por isso, olha para cada um de nós, Pai, nesse momento, e estende a tua mão. Queremos nos apegar a Ti, Pai. Queremos segurar com força nos Teus braços, ser levados até o barco e alcançar a margem, a segurança que só o Senhor pode nos oferecer. Abençoa cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, nos dá a Tua paz. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.